Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que, dizem, não foi exatamente escrito, mas sim recebido. Pensa só, um livro lá de 1904 que afirma trazer uma nova lei para a humanidade e que foi ditado por uma voz que veio literalmente do nada. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é nem um pouco. O que é liberdade? É só fazer o que der na telha quando a gente quer? Ou será que tem algo mais profundo e talvez até mais perigoso por trás disso? Porque na história que a gente vai desvendar hoje, a resposta para essa pergunta não veio de um filósofo ou de um pensador. Não. Veio de uma voz que, supostamente, nem pertencia a este mundo. Ok, então vamos nessa. Tudo começa com uma das figuras mais polêmicas, para dizer o mínimo, da história moderna. O nome dele? Aleister Crowley. A imprensa da época o chamava de o homem mais perverso do mundo. Mas ele também era um poeta aclamado, um alpinista que quebrava recordes e um mago cerimonial assim extremamente dedicado. Um homem cheio de contradições. Em 1904, ele está de lua de mel no Cairo. De repente, uma série de eventos muito bizarros começa a acontecer. Começa com um ritual na Grande Pirâmide. Dias depois, a esposa dele, Rose, que olha, não tinha interesse nenhum em ocultismo, entra em transe e diz: "Eles estão esperando por você." Do nada. Ela o leva a um museu e aponta para uma estela egípcia, a peça de exibição número 666. Essa estela se tornaria a chave para tudo o que aconteceu em seguida. Porque por 3 dias seguidos, pontualmente ao meio-dia, Crowley afirma ter ouvido uma voz vinda de trás dele. Uma entidade não física que se identificou como Aiwass, ditou palavra por palavra os 3 capítulos de um livro, o Livro da Lei. Tá, mas qual é a mensagem central desse livro? É uma das frases mais famosas e provavelmente mais mal interpretadas de todo o ocultismo ocidental. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. À primeira vista, parece um convite à anarquia, né? Uma licença para fazer o que bem entender. Mas o pulo do gato está na diferença entre o querer do dia a dia e a tal da vontade com V maiúsculo. O livro não está falando dos nossos desejos passageiros, mas sim do nosso propósito fundamental no universo. O conceito é o de verdadeira vontade, a ideia de que cada pessoa tem um propósito único, como se fosse uma órbita essencial no universo. Descobrir e executar essa vontade é a única finalidade da vida. E ir contra ela, bem, não é apenas um erro, é a única forma de pecado que existe nessa filosofia. E para equilibrar essa liberdade toda que soa tão radical, tem um complemento importantíssimo. Amor é a lei, amor sob vontade. Isso quer dizer que a expressão da sua vontade deve ser feita com amor, em união com o todo, e não por puro egoísmo. E agora vem a parte mais estranha de todas. O próprio Crowley odiou este livro. É sério. Ele escreveu nas suas memórias que protestou contra este livro com toda a alma. Ele considerou moralmente terrível e só aceitou sua validade 5 anos depois. Pensa nisso. O próprio profeta rejeitou a profecia. Para a gente entender o porquê desse choque, a gente precisa olhar a estrutura do livro. Cada um dos seus 3 capítulos é narrado por uma entidade divina diferente, representando uma faceta do universo. O primeiro capítulo é a voz de Nut, o espaço infinito, a totalidade das possibilidades. O segundo é de Hadith, o ponto de consciência minúsculo no centro de tudo. E o terceiro? Bem, o terceiro é de Ha-Hor-Quit, e é aqui que as coisas mudam drasticamente. O primeiro capítulo, o de Nut, é poético, cósmico. Ele afirma que todo homem e toda mulher é uma estrela, sugerindo que cada um de nós é um universo completo, movendo-se na sua própria trajetória. O segundo capítulo de Hadith é intenso, interno. É a voz da consciência individual, a faísca de vida que experimenta o universo. Eu sou a chama que arde em cada coração de homem. É uma celebração da existência, do movimento, da vida. E então, chegamos ao terceiro capítulo. A poesia acaba. O tom muda para algo brutal, direto. A voz de Hauer-Huit, o deus da nova era, anuncia: agora que seja primeiro entendido que eu sou um deus de guerra e de vingança. Foi este capítulo que chocou Crowley. E é exatamente aqui que esta análise deixa de ser só sobre um livro de ocultismo e se torna algo diferente, porque este capítulo não parece filosofia, parece uma profecia. A voz deste capítulo fala de um mundo onde a noção de pecado simplesmente desaparece.
onde o indivíduo é esmagado em nome do coletivo. Descreve um novo tipo de guerra que não mata mais só soldados, mas populações inteiras, e comanda seus seguidores a ferir os povos, a serem impiedosos. É uma descrição assustadoramente precisa do século que estava por vir. E este livro foi escrito em 1904, antes da Primeira Guerra Mundial, antes das grandes revoluções, dos regimes totalitários, antes da bomba atômica. Esta é a caligrafia original de Crowley, escrita às pressas no Cairo. Ele insistiu a vida inteira que não foi o autor, mas apenas o escriba. Seja qual for a fonte, ela previu um século de fogo. Por causa dessa mensagem tão radical de individualismo e de rebelião contra a moral tradicional, o livro acabou exercendo uma influência bem estranha sobre a cultura. E essa ideia radical de quebrar todas as regras não ficou presa só nos círculos de ocultismo, não. Pelo contrário, ela vazou para a contracultura. Artistas, pensadores, viram em Crowley um símbolo de rebelião. Jimmy Page, do Led Zeppelin, por exemplo, era um baita colecionador dos seus manuscritos e chegou a comprar a antiga casa do Crowley. Timothy Leary, o guru do LSD, baseou parte da sua filosofia psicadélica nos ensinamentos de Telemann. A influência dele ecoa em lugares inesperados. E o mais curioso é que o próprio livro vem com um aviso. Um comentário que Crowley adicionou depois adverte: é sábio destruir esta cópia após a primeira leitura. Quem desconsiderar isto o faz por seu próprio risco e perigo. Sinistro. Então, a gente volta para a pergunta crucial. O que ou quem era Aiwass? Uma inteligência de outro plano? Uma divindade? Ou uma parte da mente do próprio Crowley? Um vislumbre do inconsciente coletivo? O fato é que nem o próprio Crowley conseguiu bater o martelo sobre isso. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. E é uma pergunta que este livro meio que nos obriga a fazer. A gente pode descartar Crowley como um louco ou um charlatão. Poderíamos vê-lo como um gênio incompreendido. Ou talvez, em casos como este, as duas coisas não sejam tão diferentes assim. Mas o fato permanece. Em 1904, um texto foi escrito descrevendo com uma precisão que chega a arrepiar a agitação social, política e espiritual do século que se seguiria. Um mundo de individualismo radical, de conflitos globais e de colapso das velhas moralidades. Esse mundo agora é o nosso. E a questão que fica é como?